Hoje nós estamos no dia 25 de setembro de 2024. E a Estrela d'Alva, mais uma vez, promove a terceira palestra que está acontecendo em live com o nosso irmão Ricardo Lindemann. É baseado no livro O Homem de Onde Veio, para Onde Vai, de Charles Webster Leadbeater. E vamos, com muita alegria, seguirmos em frente, combinando aí com o Ricardo, pelo mínimo para o ano, mais 16 lives, e ele concordou. Nós vamos seguir até, sim, concordou, agora não pode voltar mais. Vamos seguir até a primeira quarta-feira do mês de dezembro. Isso vai implicar mais pelo mínimo 10 lives esse ano. E para o ano que vem, 16, tá bem, Ricardo? 4 meses contigo. Então, vamos abrir com uma meditação e eu vou pedir o Ricardo para fazê-la junto conosco. Então, vamos observar a nossa postura, como ensinava Patanjali para a meditação, preferencialmente sentada, de forma estável e confortável, e com a coluna devidamente ereta, para melhor passagem das energias e também deixando a respiração mais livre, suave e profunda. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento, que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos os seres. Então, meus irmãos, não sei se do ponto de vista pedagógico ou didático, eu escolhi o caminho mais correto. Aliás, tudo parece indicar que não, mas talvez o mais atrativo, porque nós começamos o livro pelo fim. E, em geral, as crianças e os adolescentes já querem ir logo o fim do livro, para saber como é que acaba. A tal ponto que agora fizeram um filme, Como Tudo Acaba, antes de ter começado. Aí depois fizeram um livro e o filme de como começa. Então eu não estou tão fora da vibe no momento. Tá?
Então, este livro, O Homem, Donde e Como Vem, como veio e para onde vai, o nome já diz que o para onde vai é a última parte. E com razão poderão me perguntar que história é essa de raça, sub-raça. Mas vamos considerar como básico, numa visão teosófica, karma, reencarnação e evolução, certo? Então, essas são três premissas básicas do pensamento teosófico, sem o qual eu não consigo, sem as quais eu não consigo chegar à conclusão de que existe um Mahatma ou algum mestre de sabedoria, ou o homem perfeito, como chama São Paulo, por exemplo, em Efésios 4:13. Ou como também fica até no imperativo o Cristo dizendo: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, em Mateus 5:48, que caracteriza, na verdade, um outro mandamento, porque uma vez no imperativo e vindo do Cristo, eu acho que só dá para bater continência, não tem outro jeito. Mas a ideia de uma perfeição parece no cristianismo uma tarefa impossível em uma única vida. Isso porque se perdeu a reencarnação no cristianismo primitivo, lá pelo século VI, coisa que eu apresentei na minha dissertação de mestrado na UNB, ou o que sobrou dela está aqui, precisando talvez de uma recalchutagem, mas foi o artigo foi apresentado para você naquele livro Cristianismo Esotérico, que faz pelo menos um resumão. Posso jurar a vocês que está aqui em algum lugar, mas foi naufragado aqui, com certeza. E lá existe o artigo no pós-fácil, pelo menos na última edição, pela editora Teosófica, da reencarnação no cristianismo primitivo segundo Orígenes de Alexandria. E por que eu achei oportuno colocar no pós-fácil daquele livro? Porque o cristianismo esotérico é talvez o primeiro livro de um diapasão de um cristianismo diferenciado ou mais profundo, como justamente o título sugere, conforme já estamos aqui na literatura teosófica pela doutora Nibeza. E como ela cita Orígenes em mais de uma parte do texto, achei que era o caso de acrescentar ali, vamos dizer, com os recursos mais disponíveis hoje em dia, os livros de comentários do Butterworth, etc. Mas eu trouxe a vocês o problema de que no cristianismo, talvez em parte por causa dessa perda da reencarnação, que ocorreu no século VI, em Constantinopla, mas que vingou pelo menos por 3 anos como opção de interpretação, e esse é o motivo do artigo que estou referindo em origem, que seguiam os origenistas dentro do cristianismo oficial. Está explícito assim, quando o Cristo diz, falando de João Batista, esse é o Elias que havia de vir, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Ele não foi enfático, ele não foi impositivo, ele sabia, provavelmente estava mexendo num abelheiro, falar de reencarnação explicitamente no judaísmo, por muito menos já queriam apedrejá-lo. Então, ele colocou numa linguagem esotérica. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Mateus 11, de 13 a 15, recomendo que leiam, meditem. Não creiam só porque o Ricardo falou. Deduzam se a mente de vocês
consegue aceitar essa ideia de que ele está falando da reencarnação de Elias no corpo de João Batista. Porque sem isso fica difícil alcançar a perfeição. Uma vida de 70 anos, eu suponho que vocês compreendam, tá? Vamos dizer que a pessoa chegue aos 90, mas em geral, nos primeiros 10 e os últimos 10 não contam. E para chegar aos 100, sabe lá em que condições, às vezes? Porque também chegar sem lucidez, Deus me perdoe, a própria doutora Abesa morreu com 87 anos, mas os últimos anos ela não reconhecia mais nem o Krishnamurti. Ela morreu dia 20 de setembro de 1933, podemos fazer, acho que fizemos breve menção e homenagem, não completou ainda uma semana, certo? Mas é o problema do apocalipse e do fim do mundo que dificulta a compreensão de para onde o homem vai, porque já acham que o fim do mundo tinha que ter ocorrido no ano 2000, de 1000 passará, de 2000 não passará, umas coisas assim. E existe essa síndrome apocalíptica que gera uma dificuldade na visão, eu suponho, de muitas pessoas sobre essa temática. Então, existe um livro em particular que eu acho que agora, suponho que o Luiz já tem, que é o Sistema Solar do Arthur Powell. Ainda não? Luiz, esse tem que ir para a lista, Luiz. É. Não querendo tirar o sono de ninguém. Agora eu já vou avisando que esse é um livro de fôlego e a capa o demonstra já, né? O plano da evolução da humanidade no sistema solar em que vivemos. Ele é um livro, em grande parte, baseado neste. O homem, de onde, como veio, para onde vai, com alguns acréscimos da doutrina secreta, particularmente nos volumes primeiro e terceiro. A ideia de que há um plano divino de evolução é fundamental. E se fosse uma vida só para cada ser humano, esse plano não iria muito longe. Então, nós estamos insistindo aqui no karma e na reencarnação para entender o processo evolutivo. Claro que vocês, do ponto de vista teórico, estão trabalhando nesse curso, não sei o que deu na TT, mas ela quis pegar a cereja em cima do bolo. Isso aqui é o coroamento de anos de estudo, senão a pessoa não chega lá. Mas se eu puder dar pelo menos uma visão geral do que sejam esses 10 esquemas de evolução aqui do sistema solar, vamos ver se eu consigo. Esse aqui a gente fecha. Vamos ver se esse. Dá para ver esse aqui? Como é que ele se chama? O sistema solar atual. Ou eu tenho que abrir e fechar de novo? Realmente eu não sei, cara. Tá Dá de ver escrito só a aqui. capa. O sistema. Tá dando a capa ainda? Então eu vou Aham. entrar e sair de novo. A capa. Então não consegui fazer nada. Vamos de novo aqui para o sistema solar atual. Ok? Agora Então, ok. daqueles 10 esquemas de evolução, nós vamos pegar o estágio em que cada um se encontra aqui. É uma primeira aproximação,
Então, o esquema de Vulcano estaria na terceira cadeia, o esquema de Vênus na terceira cadeia, o esquema da Terra na quarta cadeia, o esquema de Júpiter na terceira cadeia. Aliás, me corrijo, por favor. Apaguem a besteira que eu disse. O esquema de Vênus está na quinta cadeia. É o mais evoluído do sistema solar. Então, cada esquema tem 7 cadeias, mas só uma está ativa. As outras ou são passado e já viraram pó, ou ainda não foram criadas, certo? Então, o que esse sistema solar no atual estágio, ou como existe agora, está tentando demonstrar é que o esquema de Vulcano já perdeu as 2 primeiras cadeias e ainda não tem a quarta, quinta, sexta e sétima. Portanto, a única coisa que está ativa é a terceira. O esquema de Vênus já está na quinta. Ele está muito mais evoluído. Isso nós falamos até das abelhas e das formigas. Qualquer coisa que vier de lá dá de 10-0, até nos insetos e nos seres humanos daqui, certo? A Terra está num esquema evolutivo intermediário, porque ela está na quarta cadeia. Júpiter, Saturno e Urano estão na terceira. Netuno está mais ou menos empatado conosco na quarta cadeia. E o oitavo, o nono e o décimo não tem nome ainda, então está na primeira ou na segunda. Então, eles não têm planeta visível ainda. Ok? Então, só 8 esquemas estão. Desculpe, só 7 esquemas estão visíveis, sendo que não no mesmo grau de intensidade, como nós vamos tentar investigar. Ok? Agora eu vou me concentrar no esquema da Terra, porque senão, com toda razão, vocês vão dizer que eu estou indo longe demais. Então, agora eu já sei que eu tenho que sair daqui, voltar lá e tentar trazer para vocês o que é um sistema, ou esquema, no caso, esquema terrestre. Nós, eventualmente, vamos ter que voltar mais de uma vez a cada um desses itens, porque eu duvido que, sem o livro, a pessoa consiga acompanhar só numa gravurinha o que tudo isso representa. Tá bem? Aqui estão as 7 cadeias do sistema solar, que assim desculpe, as 7 cadeias do esquema terrestre, do qual atualmente só está ativa a quarta. Eu vou tentar destacar um pouco isso aqui. Dá para ver melhor assim? Parece que agora diminuiu a imagem. Está melhor assim? Então, se vocês considerarem a existência dos planos, Atma, Budi, Manas superior, Manas inferior, astral e físico, ou se quiserem, físico, emocional, mental inferior, mental superior, intuicional e espiritual. Vamos lembrar que uma cadeia tem 7 globos.
Por exemplo, a quarta cadeia que nós vivemos, o globo mais denso é a Terra, mas tem um globo mais etérico, que seria Marte, e outro também Mercúrio, alinhados aqui. Depois tem dois globos astrais e dois globos mentais. A primeira cadeia é muito mais sutil, ela tem dois globos nirvânicos ou espirituais, dois globos intuicionais, dois globos causais ou mental superior, e o mais denso que ela chega é o mental inferior, quer dizer, para todos os efeitos, ela é para nós invisível, ela está no Devachan, tá certo? Em geral, nós só vemos o que é físico. Então, teoricamente, eu teria que apagar tudo que está acima dessa linha e a gente vai ver Lua, Marte, Terra e Mercúrio. Essa cadeia ainda não foi construída. A Lua é o cadáver da cadeia anterior do esquema terrestre, no plano físico. Por isso, ela passa os seus componentes gradualmente por gravitação para a Terra. Ela representa o nosso passado. Então, se nós quisermos falar do passado da Terra, nós temos que falar da cadeia lunar. Tá certo? Por favor, TT. Ricardo, estão me pedindo no WhatsApp para você explicar um pouquinho sobre cadeias, rondas e raças. Então, vamos devagarinho. Você está Não, eu estou falando. tentando, né? É tudo uma coisa dentro da outra. Sim, vamos explicar, em princípio, cadeias para a pessoa que está pedindo aqui. Ela não quis se Vamos identificar começar ainda. o mais simples possível. Interrompe aqui. Volta para cá. Vamos ver. Vou pegar mais uma, então, informação para vocês. Teoricamente, sobre esse assunto, estou compartilhando agora o que é uma única cadeia. Mais simples que isso fica difícil. Tá bem? Já mostrei para você 7 cadeias de um esquema e os 10 esquemas do sistema solar, e, portanto, representam 70 cadeias. Mas vamos descer ao plano mais simples. Eu vou me restringir à atual cadeia terrestre. Lembrando que um esquema tem 7 períodos globais, desculpe, uma ronda tem 7 períodos globais e 49 períodos globais formam 7 rondas ou um período cadeia. Isso quer dizer que a ronda de vida dá 7 voltas na cadeia. Hein? Por isso que tem essa linhazinha, tá dando para ver? Ela entra por aqui. No globo A, vai para o B, C, D, E, F, G, e aí ela vai para a segunda ronda. A, B, C, D, E, F, G. Vai para a terceira ronda. A, B, C, D, E, F, G. Quarta ronda. A é no plano mental superior. Me corrijo. A é no plano mental inferior. B é no plano astral. C é no plano físico, mas talvez etérico.
D, no plano terrestre, o físico denso, é onde nós estamos. Então, o globo C é chamado Marte, o globo E, que vem depois da Terra, é chamado Mercúrio. Os globos F e G não são visíveis a olho nu, porque se ocorrem no astral e no mental. Então, quando nós estamos estudando algum planeta e a influência astrológica que ele possa ter, ele tem contrapartes nos outros planos que não são visíveis. Não é só o plano físico, um problema eletromagnético. É o que está por trás, que toca as nossas emoções e pensamentos. Tá bem? Então, eu vou voltar a esse raciocínio aqui. Um período global é o tempo da vida num mundo. E quando termina o tempo global, a pessoa diz que é o fim do mundo. Então, vocês vão ver isso no Apocalipse de João. Por quê? Porque a vida vai entrar em recesso naquele globo e vai ser transferida para o outro. Isso não quer dizer que o globo tenha que deixar de existir. A onda de vida é que pega o ônibus e vai para outro lugar. Tá certo? Então, existe um processo de seleção de quem está pronto para fazer essa viagem. Alguns repetentes vão entrar em um processo de, vamos dizer, nirvana intercatenário. Aí vão botar eles para dormir porque eles não conseguiram acompanhar. Antes de fazer isso, dão uma chance para todo mundo, para uma última temporada. E aí costuma haver processo de Kali Yuga e uma superpopulação. Nós estamos agora com 8 bilhões de habitantes e parece que aumentando. Segundo Leadbeater, o número de almas que orbita em torno da Terra por laços kármicos é de 60 milhões. Aliás, corrijo, 60 bilhões de almas. Dessas, só 8 bilhões estão encarnadas, da ordem de 1/7. Tá bem? As outras estão em globos sutis, mas as que estão encarnadas estão aqui na Terra. Então, queria dizer a vocês que nós estamos na quarta ronda, a vida já deu 4 voltas aqui nesta cadeia terrestre. Eu tentei mostrar que nós já talvez tenhamos outro estágio como animais ainda na cadeia lunar. Mas nesse período nós já somos seres humanos na cadeia terrestre. Nas cadeias seguintes, nós seremos Jianxuans, arcanjos. Nosso momento aqui é no reino humano e a Terra é o nosso globo de aprendizagem. Aí as pessoas dizem, não, eu quero nascer em Urano, eu quero nascer em Júpiter, em Saturno, mas o karma não deixa. A pessoa está com dívida aqui, ela não tem nem dinheiro para pagar a passagem. Ela pode ficar sonhando que ela vai nascer em outro lugar, mas karma vai fazer ela nascer aqui até resgatar todo o cartão de crédito. Certo? As pessoas não têm a noção do que seja a lei do karma. Se elas acham que a cada vida vão escolher onde vão nascer, Alfa Centauri, Beta Geminorum, sair do sistema solar. Isso é viagem na maionese. As pessoas estão com dívida aqui com o pai, a mãe, a filha, o avô, sabe lá o que fizeram um para o outro. Então, não vão conseguir decolar o foguete porque estão amarrados numa teia kármica.
Mas é verdade que no final de cada. Ah, sim, um dado importante aqui, não é que não está escrito aqui em cima, mas um período global tem 7 raças, e cada período racial, de raça raiz, tem 7 sub-raças. Então, são 49 sub-raças que têm que ser vencidas. Em geral, a gente encarna pelo menos umas 2 vezes em cada sub-raça, para desenvolver as qualidades daquele raio sub-raio. Aí nós teríamos que estudar muita coisa, os 7 temperamentos. Luiz, tu já tem os 7 temperamentos humanos do Geoffrey Hodgson, os 7 raios do Ernest Wood. Não, mas se você puder repetir, eu vou colocar na minha listagem que deve Aí, os 7 temperamentos humanos 7 temperamentos humanos. é do Geoffrey Hodgson. E os 7 raios é do Ernest Wood. Tá bom? Obrigado. Anotado. Então, o que acontece? Cada raio desenvolve alguma qualidade dominante, a vontade, o amor, a sabedoria. E a gente é submetido a isso, mudando de raça, de continente, nascendo noutra vibração. Eu não sei se eu vou conseguir explicar tudo isso numa única reunião, mas eu tentei mostrar para vocês, nas 2 reuniões anteriores, só para lembrar vocês que a raça anterior foi a Atlante, que afundou basicamente há 9.564 anos no meio do Oceano Atlântico, e daí vem o seu nome. E antes ainda teve a raça lemuriana, foi a terceira. A primeira e a segunda, a adâmica e a hiperbórea, não eram físicas no sentido pleno, elas eram etéricas. Então, não, essas não deixaram ossadas. Mesmo a raça lemuriana só deixou ossadas nas últimas 3 sub-raças, porque antes eram cartilaginosas, que nem tubarão. Certo? Então, esse pessoal morria e não deixava vestígio. Mas fala-se que as esculturas da Ilha da Páscoa, etc., são desse tempo. E eram homens gigantescos. O próprio planeta Terra estava a uma temperatura ainda muito alta. Por isso que as primeiras 2 raças foram etéricas. Tá certo? Quando chegou a mais ou menos a metade da terceira raça, isso aparece no Gênesis como o aparecimento da costela de Adão. E aí foi necessário separar os sexos, porque no plano etérico não é necessário tal organização detalhada, porque se tira um de dentro do outro, como meiose ou mitose. Então, se falam em reprodução pelo suor e tudo mais. Quando chega no plano físico denso, quer dizer, depois que foi feito de barro, observem que o homem foi criado primeiro espiritualmente e depois de barro, e no barro ainda foi insuflado esse espírito que era anterior, o pneuma. Tá certo? Então, esses símbolos aparecem para assim, caracterizar, segundo a doutrina secreta de Blavatsky, o que ocorreu há 18 milhões de anos atrás. E aí começou a separação dos sexos. Então, só existem mitos, não tem mais como registrar isso historicamente, pelo menos nas condições da ciência atual. Mas, com a datação do carbono 14, pelo menos se descobriu que tem civilizações bem mais antigas, porque os cristãos queriam reduzir
a existência de vida há 5.000 anos. Se é que tanto, só contando as gerações de Jesus para trás na Bíblia, desde Abraão, mas e antes de Abraão já tinha mais coisa. E aí, para chegar a Adão, e Adão como é que foi? Só tinha a Eva, e quem eram as esposas, então, de Caim e Abel? Não sei se vocês já se fizeram essas perguntas, mas fala lá que eles foram buscar no outro território as esposas deles. Então, já tinha outra coisa antes de Adão, mas eu não vou entrar nessa confusão, senão nós não saímos mais disso, porque aí nós vamos ter que entrar nas rondas anteriores, no, no processo de como a vida é mantida entre uma ronda e outra, sem haver a perda dos genes já trabalhados. Então, surge a alegoria da Arca de Noé, que se separa um par de cada espécie para poder guardar os genes. Tá bem? E na próxima ronda, começar de novo, não a partir do zero, mas a partir do pendrive que guardou nos genes, na ronda interna, alguns exemplares. Então, é dito na nossa literatura que a vida em Marte está em ronda interna. A ideia de que algum tipo de vida possa estar guardada em alguma caverna, mas é um reduto isolado. Vai levar tempo com um robozinho para encontrar isso. Tá certo? Que a onda de vida não está lá, eles estão guardando só o gene. Da mesma forma, em Mercúrio, está em período de ronda interna. A ronda externa, a onda de vida, está na Terra. Os dois planetas que eu acabei de citar, Marte e Mercúrio, são virtualmente inabitados. Tá certo? Aí surge uma discussão interminável na doutrina secreta, mas, por exemplo, é dito que o chefe da nossa hierarquia na Terra veio de Vênus, que está na quinta ronda. Então, não me perguntem como é que isso funciona e qual é o estágio que a vida se encontra lá, mas é o que está na doutrina secreta, e por isso é venerada a estrela da manhã, a estrela vespertina e a estrela matutina, dependendo da posição em relação ao Sol no seu giro. Eu vou me ater ao globo terrestre para não complicar ainda mais a exposição. Nós já tivemos 3 rondas anteriores à quarta, portanto, cada uma com 7 raças e 7 sub-raças, dá um total de 21 sub-raças. Mas, nessa ronda, 4 raças raízes, sendo que nós estamos na transição da quinta para a sexta raça raiz, então nem a quinta não terminou ainda. Se vocês fizerem, então, a conta, isso vai dar, como o Buda é o último ser de uma raça, até onde eu sei, 24 Budas, porque ele era, até onde eu sei, anterior, ou da ronda, da raça anterior. O nosso ainda é o Maitreya, que há de vir. Então, segundo o senhor Lipiker, esses são os 24 na frente do trono, lá do Apocalipse. Tá ok? Tem uma olhada lá.
De qualquer maneira, a tradição diz que não, que são os 12 regentes das tribos de Israel e mais os 12 apóstolos, aí daria os 24. Mas a tradição cristã implicaria que, se é São João que está vendo aquilo, ele estaria que está vendo a si mesmo, porque ele é um dos 12 apóstolos da tradição. E ele não faz essa menção no Apocalipse. Alguma coisa não está bem contada. Do ponto de vista teosófico, são os Budas anteriores, ok? Um de cada raça raiz, como eu estou tentando numerar para vocês. Bom, vou encurtar a história. Quando ocorre uma passagem de uma raça para outra, existe um aceleramento kármico e se tenta ver quais estão em melhor condição para ocupar os corpos da raça seguinte. Por favor, Laura, tudo bem? Tudo bem, Ricardo. Esses 24 Budas anteriores que eu não entendi ainda, porque se na nossa quinta raça, quinta sub-raça da quinta raça é o Buda Maitreya, ou o Buda Maitreya que há de vir é o da sexta sub-raça? Eu entendi que o da quinta é justamente o que há de vir, que o Buda que veio é da anterior. Hum. Porque Shakyamuni? Shakyamuni é da anterior? ele fechou, ele é o homem que fecha. Podemos até revisar o conceito, mas acredito que esteja aqui e posso procurar direitinho para você. Só um instantinho que o Leadbeater dá a numeração. Tá? Vou pegar ali. Da sexta sub-raça, da quinta raça. Peço desculpas a todos aí pela minha pergunta e a ausência do Ricardo em procurar sobre os Budas. Se o Ricardo quiser deixar para depois, para a próxima aula, tudo bem, Faz Ricardo. parte, é uma pergunta interessante, mas eu estou com um pequeno problema técnico aqui de achar a gnose cristã, onde isso é mais detalhado sobre esse ponto de vista. Talvez seja o caso prático de deixarmos, então, para a próxima reunião. Porque hoje veio aqui a faxineira, certo? Então, Eu achei aqui a gnose cristã. Eu vou procurar, tá? tens aí? Uhum. Ah, que maravilha! Então, quem sabe tu possa me ajudar no capítulo sobre o Apocalipse. Vamos ver onde isso Ixi, ficou depois que ela passou por aqui. Eu, com certeza, tenho isso aqui, mas ela pode ter feito aquela análise que eu já expliquei para vocês, aquela organização por cor e tamanho dos livros. E aí o assunto, nossa, esse livro eu vou precisar amanhã, está lá do outro lado. Bom, já estou em crise existencial.
como que isso foi parar lá? Eu não acho. Bom, de fato, se tu tens aí, abre para nós no Apocalipse. Já viste o título? A Gnose Cristã de Leadbeater, né? Estou É um aqui no amarelinho sumário. aqui. Ah, É o sim, livro amarelo. sim, sim. Então, Ricardo, em algum lugar, se tu olhar no sumário, tem um capítulo chamado O Uhum. Apocalipse de São João. Eu acho que é o capítulo, arriscaria dizer que é o capítulo 30 ou 29. Provavelmente o 30. Dá uma olhada. Ricardo, só aproveitando que eu aproveitei essa parada para mostrar, hein, Ricardo? Eu achei os dois aqui, ó. Ah, agora sim, a medalha de ouro. Muito bem. Agora eu Os senti livros. Não os beleza. livros. Achaste o capítulo? Achei. Ah, Ricardo, então eu vou fazer o seguinte: eu ah, vou ler, você ler, na próximo estudo a gente partilha isso. tá O que que bom. você acha? Obrigada, Talvez então. seja melhor pelo tempo que nós temos aqui e também porque estamos numa sequência, não é? Sim. Então, nada impede que a gente leve a pergunta para a próxima. Mas, então, o ponto que eu acho essencial é que nós estamos numa passagem de subraça que é decisiva, porque da sexta subraça vai surgir a sexta raça raiz. Assim como da quinta subraça dos Atlânticos foi feita a primeira subraça ariana, que seriam os brahmanes e os egípcios, tá bom? Assim, então, a raça semítica original, que dá os descendentes são os judeus de hoje, foi segregada para produzir um tipo novo. Assim como também o Manu isolou as castas para criar uma segregação e gerar um tipo novo. Mas a interação com os dravidianos, essa segregação é sempre temporária, não é? Mas se não ocorrer a segregação, não se cria o tipo. Não é que uma raça seja melhor que a outra, isso tem que ficar bem claro. E é aí que acusam a doutrina secreta de relações com doutrinas espúrias que não são as nossas. Até menções que aparecem, por incrível que pareça, até no Discovery Channel, etc. e tal, que Hitler teria se inspirado na doutrina secreta. Pelo contrário, ele deturpou completamente o conceito. Primeiro, é preciso compreender que se agrupam em um caldeamento todas as subraças anteriores que tenham a ver com aquele número para produzir uma nova raça. Não é segregando desde o início. Então, o Brasil, por exemplo, está preparando a sétima subraça raiz, que vai gerar oportunamente a sétima raça raiz, daqui a 25 mil anos. Então, para nós é muito importante a presença dos negros e dos japoneses. E não por acaso há uma grande quantidade de migrações nesse sentido, porque desse caldeamento e a mistura dos europeus que vieram deve surgir a sétima subraça, que no livro Fundamentos de Teosofia, o Gina Jadasa dá o nome de latino-americana. Ela ainda está em formação. E por isso a interação racial é importante e o Brasil tem essa característica. Não vou dizer que não haja pessoas racistas no Brasil, porque isso seria fugir da verdade.
porque existe em toda parte. Mas se vocês viajaram nesse mundo, vocês sabem, por experiência própria, que se tem um país menos racista é o Brasil. E eu prefiro não dar nomes de lugares que eu viajei, em que aí sim a coisa é muito complicada. Mas se vocês estão informados, vocês vão descobrir isso. E se forem viajar, vão sentir na cara. Tá bem? Então, os latinos não são muito bem vistos em alguns lugares. Mas o brasileiro é uma grande mãe, a mãe, aquela que vai botando um pouco mais de água no feijão, e os turistas, às vezes, se sentem mais acolhidos no Brasil do que nas suas próprias terras. E é por isso que muitos vêm e voltam ao Brasil, apesar de todas as dificuldades do nosso país. Então, esse espírito fraternal no Brasil é que torna possível, eu suponho, nós termos a sétima maior sede e número de membros da Sociedade Teosófica no mundo, apesar de não termos recursos. E, com certeza, nós não somos a sétima mais rica. Tá certo? Mas é por causa desse natural espírito fraternal que o Brasil tem, esse caldeamento racial que está produzindo uma nova raça no futuro, e que a interação racial é muito maior se vocês compararem, por exemplo, nos Estados Unidos. Visitem lá, façam experiência e me digam se eu estou exagerando. Ou certas regiões da Europa, em que a miscigenação praticamente não existe. E por quê? Porque interessa ao Manu essa interação dos raios e sub-raios que o Luiz estava mostrando, que cada sub-raça tem uma tônica para desenvolver um raio e um sub-raio. Então, é um assunto delicado de tratar, tem muita literatura para a pessoa compreender. Então, esse é um assunto considerado esotérico, porque até para entender o conceito a pessoa leva um tempo. Cada raça desenvolve um sentido. E a sexta raça raiz deverá desenvolver a clarividência. Então, aqueles que forem filhos do Manu Moria, isso é o plano divino em ação, a partir do século 27, vão ter corpos predispostos a desenvolver um sentido a mais. Com o tempo, aqueles filhos vão interagir com outros e isso leva milhares de anos. E as pessoas são muito afobadinhas e acham que tem que estar tudo resolvido já no ano 2000. Estamos falando no ano 2625, quando vai começar, vai levar 200 mil anos para se erguer um novo continente no Pacífico. Então, esses assuntos são esotéricos que a maioria não entende. Tá certo? Agora, se nós entendermos o tempo que leva para cada uma dessas missões e tarefas, para usar a linguagem do Coronel Luiz, é uma missão de longo período. Tá certo? Tem muito para organizar e eles se organizam com o tal do pão: planejamento, antecedência e organização. Então, nesse caso, a antecedência é de 7 séculos. A sociedade teosófica foi fundada no século XIX para tornar possível, em melhores condições, para os mestres serem bem-vindos na Califórnia no século XXVII. Estou me fazendo claro? Então, um livro como esse
Ele é um livro bastante futurista, embora a maior parte dele seja sobre a Lemúria e a Atlântida, para tentar mostrar que assim como foi, assim será. Está surgindo um novo continente, uma nova raça, e os cataclismos têm aquele cheiro de fim de mundo, de dilúvio. E as pessoas já acham que o mundo acaba e nunca mais vai sobrar nada. E não é assim, é exatamente o contrário. O fim de uma civilização é o começo da outra. Se vocês quiserem chamar a raça de civilização, eu apoio, porque não é um corpo isolado, nem é a cor da pele que caracteriza uma raça, mas uma maneira de pensar, uma maneira de sentir. Isso tem a ver com a era de Aquários que está entrando, e vocês estão vendo que a devoção da era de Peixes está saindo. Não é a linguagem da nova subraça, tá bem? Só que no choque entre os continentes e nas vibrações, alguns se aproveitam para tirar proveito ou lucro da instabilidade política, ideológica, religiosa e tudo que acontece nessa zona de transição. Então, eu acho que a sociedade teosófica está ensinando as pessoas a enfrentar essa transição. Não sei, Laura, se tu tinha levantado a mão. Não, não, não. Desculpa, foi engano. Então, no meio de tudo isto, nós vamos sentir que os valores devocionais da era de Peixes vão ser substituídos cada vez mais pela tecnologia, pelo conhecimento e pela ciência, que é muito mais árida em vários pontos na era de Aquários. As relações familiares vão ficar mais frias, tá? a, a força dos exércitos vai diminuir, porque a Áries vai para a terceira casa, que é uma casa de conhecimento, as batalhas serão no campo das ideias, a realização da era, que é a segunda casa, passa a ser peixes, a única coisa que se quer realizar é a compaixão, talvez sem medida, mas enfim. E a era de Aquários é, por natureza, revolucionária, ela quer questionar tudo. Então, a reverência que havia na era de Peixes tende a tirar férias. Não sei se vocês estão notando isso, mas está acontecendo. A minha professora de astrologia me ensinou isso quando eu tinha 15, 16 anos. E era difícil entender o que ela queria dizer naquela época, mas agora, gostando ou não, nós estamos sendo obrigados a ver transformações. A melhor coisa que deve acontecer é o desaparecimento da guerra. Isso nós já lemos aqui como a Federação das Nações, na página 333. Mas eu vou ler de novo. César conseguiu formar a federação e persuadir todos os países a renunciar à guerra. Dispôs que cada um deles separasse certo número de anos, a metade ou a terça parte das somas dedicadas anualmente a armamentos. O meu livro começa com isso, a tradição sabedoria faz a estatística, nós gastamos US$ 1 milhão por minuto em armas no mundo, e dá US$ 1 trilhão por ano, pagaria todas as dívidas externas de todos os povos, e a empregar-se em determinadas melhorias sociais. Por quê? Nós temos armamento muito caro, armamento atômico, que não é para ser usado, é só para intimidação, porque a Mutual Atomic Destruction, o que ela ensina? Que se um jogar a bomba para cá, o outro joga a bomba para lá e não sobra nada. Mas existe um capital empatado nisso, que é uma coisa inacreditável.
Países pequenos, como a Coreia do Norte, têm condições difíceis, mas tem bomba de tudo que é tamanho. Porque eles centraram, por algum motivo, tudo no poder bélico. A China, a Rússia, até a Índia. Quem poderia imaginar que a Índia fosse uma potência para ter a bomba atômica e o Paquistão também? Se os dois se desentenderem, começam uma confusão. Aliás, eu tenho dito aqui que aquela centúria de Nostradamus, de julho de 1999, que alguns dizem que não aconteceu, eu diria, em primeiro lugar, graças a Deus que não aconteceu. Segundo lugar, que julho de 99, devido à mudança do calendário juliano para o gregoriano, significa agosto. Foi quando ocorreu o grande eclipse de 11 de agosto de 1999. E o Paquistão estava reunido quando o foco começou na Cornualha e terminou no Paquistão. O Conselho de Guerra do Paquistão estava reunido para ver o que fazer pelo avião que tinha sido derrubado na Caxemira pelos indianos. Se ali um deles dá um passo a mais, começa uma guerra mundial. Então, e essa é uma interpretação com muitos sis, mas, enfim, é dito que a sociedade teosófica conseguiu trazer algum grau de espiritualidade a mais e começou uma nova era de esoterismo que, quem sabe, tenha abrandado a Terceira Guerra Mundial e, quem sabe, a gente consiga escapar. Das duas primeiras, não se conseguiu escapar, porque o karma coletivo já vinha com uma intolerância e um ódio racial, ideológico, de crença. O que é não distinguir ou sem distinção de credo? O pessoal interpreta, às vezes, só como religião, mas existe credo ideológico, aquilo vocês entendem? O mundo está dividido em linhas de pensamento, como está muito claro na Carta Única do Mahachohan. E para dar esse passo de começar a sexta raça, a primeira coisa é a paz mundial. E esse livro está nos dizendo como ela vai acontecer. E eu estou arriscando dizer que os primeiros passos ou tratados mundiais serão em 2029. E, portanto, daqui a 5 anos vocês me cobrem se eu ainda estiver raciocinando ou se eu já for gagar, se aconteceu ou não aconteceu. Mas vocês estão vendo que a sensação de impotência da ONU é visível, porque tem 5 países que têm poder de veto, e mesmo que só um vete, a guerra continua. E as guerras que estão no mundo hoje tem sempre um desses 5 países do Conselho de Segurança vetando qualquer reação. Um deles vetou a reação a si mesmo. Imagina. Então, é óbvio que nos próximos 5 anos, ou que seja mais depois, eu posso estar errado, mas o trígono de Urano com Plutão e Júpiter deve levar a uma liberação tal dessa energia que se faça um acordo e transforme essa história de que 5 países mandam mais que os outros. Então, nós estamos num momento extremamente crítico da história da humanidade. É a virada do Plutão em Aquário. E, nesse momento, ele está retrógrado em Capricórnio, trazendo à tona tudo que está entalado. E ele só sai em 19 de novembro de 2024 para entrar em Aquário e ficar mais 20 anos. E esse é o período que vai decidir as eleições norte-americanas, tá certo? E também as nossas municipais aqui. Então, eu não sei se vocês percebem, eu não quero entrar em questões locais, mas o mundo está sentado em cima de um barril de pólvora. Agora está estourando a guerra no Líbano. Cada dia estoura num lado diferente.
Vocês acham que eu estou exagerando? Isso eu entendo que seja a transição da quinta para a sexta raça raiz. O senhor Leadbeater diz na página 334, isso está muito claro ali, eu posso estar errando a fase, enfim. No princípio, parece ter havido distúrbios e contendas. Meus queridos, eu acho que nós estamos exatamente nesse princípio. Mas César reuniu um grupo de homens plenamente hábeis, uma espécie de gabinete dos melhores organizadores que o mundo tem produzido. Reencarnações de Napoleão, Cipião Africano, Akbar e outros. Bom, esse pessoal, em primeiro lugar, já teria que estar reencarnado se a minha interpretação estiver correta. Segundo o próprio senhor Libica, diz que César se reencarnou no século XX. Por isso, alguns descartaram, já disseram, não, Libica errou, no século XX isso não aconteceu. Epa! O que aconteceu de importante no ano de 1993? Me diga. Sou todo ouvido. Criação da Comunidade Europeia. Exato. Na época, ninguém dava um níquel pela Comunidade Europeia. Disseram que era só um acordo de cavalheiros para carimbar passaporte. Quando apareceu em 99 o euro, aí disseram, não, esse euro não vai durar. Isso aí é uma moeda que não tem lastro, que não sei o quê. Hoje, no Brasil, tem traficante que prefere o euro ao dólar. Então, isso significa muito. Essa moeda adquiriu força. A Inglaterra saiu da zona do euro, na verdade, nunca entrou, agora saiu da União Europeia, está numa confusão econômica sem precedentes. Todo mundo que não adere a essa mudança está sofrendo muito. A guerra da Ucrânia, na verdade, é esse assunto. O leste europeu vai ou não aderir à União. E o senhor Litter diz na página 333, publicada em inglês no original, 1913, pela primeira vez, o mundo está todo politicamente confederado. A Europa parece uma confederação com uma espécie de parlamento ao qual todos os países enviam seus representantes. É dito também, na página 338, que a Federação Mundial muda por turno o seu presidente. É o mesmo modelo da União Europeia. Então, eu acho que as coisas estão acontecendo e as pessoas não estão vendo. Assim também, quando o Cristo veio, havia um monte de profecias e as pessoas não viam, porque elas olham com os olhos da era de peixes, e nós temos que olhar com os olhos da era de aquário, são outros valores. Então, as estruturas religiosas tradicionais, elas estão enfrentando um grande golpe. Estão sendo até solapadas. Há uma tendência materialista aliada à ciência, numa visão mais sumária, que questiona tudo. Mas isso é a cara do aquário. Vocês conhecem o signo de aquário? Então, nós podemos analisar o assunto pelo ângulo astrológico ou pelo ângulo da profecia do Sr. Peter, ou pela transição de era que é indicada na doutrina secreta como transição de raça ou de civilização. Todas as profecias apontam na mesma direção. E a profecia de São Malaquias, se vocês quiserem acrescentar mais essa, é que este é o último Papa. Eu suponho que vocês já tenham lido isso. Quando eu visitei a Catedral de São Paulo, extramuros, só tinha mais uma rodela para um Papa. Ela já tinha dado 2 voltas e só se começarem uma terceira volta embaixo.
Mas não tinha lugar para mais nada, porque tem uma rodela para a face de cada um dos papas. Alguma coisa vai mudar e vai mudar para valer. Quem sabe agora não vai ter mais papas vitalícios, quem sabe, sei lá, vai ter um bispo presidente. Alguma coisa vai mudar, eu suponho. Esse Papa está transformando muita coisa e parece que ele não tem medo de transformar mais. Não sei. Essa é a profecia de São Malaquias que dá um brasão e um dístico para cada Papa. Vocês podem procurar na internet. Não fui eu que inventei. Me parece que tudo está convergindo para 2029. Mas é de se esperar que, quando Plutão retrograda, justo na zona de transição entre Capricórnio e Aquário, talvez seja o ponto mais crítico. Ele vai entrar em movimento direto no dia 11 de outubro. E ainda tem um eclipse solar no dia 2 de outubro. Então, nós estamos em cima do ponto crítico de transição, até onde eu entendo. Tá bem? E se, e como existe a profecia de que a paz deve triunfar, então o mundo vai se transformar bastante nos próximos séculos para que no século 27 haja espaço para uma comunidade receber os Mahatmas, o Manu e o Bodhisattva da nova raça raiz. Isso, é claro, não se consegue num fim de semana. Eles estão atuando como o Luiz gosta, com 7 séculos de antecedência. Mas, como eu já mencionei aqui com a tabelinha do Fundamentos de Teosofia, isso é a próxima encarnação. Para nós, 700 anos. Talvez nem todos estejam na faixa de 700, mas com certeza nós já estamos além da faixa de 500, a menos que a pessoa morra na adolescência, aí é diferente, né? E alguns poderão estar em fases até mais avançadas, mas nesse livro ele diz que pessoas que têm um período de 1.000, 1.200 ou mais encarnações poderão acelerar o período entre uma encarnação e outra. E isso está muito especificamente explicado na página 341, 3 métodos de reencarnação, onde ele diz que os discípulos terão direito a acelerar. Número 1, página 342, pela abreviada intensificação da vida celeste. Número 2, pelas repetidas reencarnações especiais, ou seja, sem devachan. Então, são as duas maneiras de se preparar. A página 343, como nos devemos preparar para que a pessoa pegue o ônibus da sexta raça raiz desde o início. Nada impede que a gente pegue na segunda volta ou na terceira. Aqui o nosso ônibus de Brasília, o grande circular, ele leva mais de 1 hora para dar uma volta na cidade. Então, se o cara perde o grande circular, ele já sabe que ele vai ficar chupando o dedo por 1 hora na seca até aparecer outro. Eu não sei, eu estou aqui apenas falando da lei dos ciclos. Por favor, Pepe. Ricardo, a Sociedade Teosófica ela cumpre o propósito de ajudar-nos nesse aceleramento, justo no que você está colocando aí. Por isso ela foi fundada. É assim que eu interpreto, mas eu não quero ser dogmático. A Sociedade Teosófica tem liberdade de pensamento, então sempre que eu apresento uma ideia, eu tento fundamentar num livro. Mas não foi o Ricardo que disse, foi o Leadbeater. Eu não enxergo nada. O Leadbeater é que era clarividente. Ele pode ter errado. Então, quem sou eu?
Mas se eu for juntar todos os pedaços do quebra-cabeça, está dando o que eu estou explicando para você. É um quebra-cabeça que envolve Nostradamus, São Malaquia, as posições da astrologia que eu já demonstrei, essa é uma área do meu estudo há muitos anos, a profecia da nova raça raiz e a profecia da Federação das Nações para que a anterior seja possível. Então, tudo isso está convergindo simultaneamente. Por favor, Vanessa. A Vanessa, depois eu faço a pergunta também. Ricardo, o Luiz Henrique levantou a mão primeiro. Deixa ele falar. Ah, é? Depois eu. Bom, Obrigado, Vanessa. É uma pergunta relativamente rápida. Ricardo, a lógica é que as raças que se sucedem sejam mais evoluídas. Então, você falou que a sexta raça raiz, ela se caracteriza por todos serem clarividentes. Só que na página 9 já informa que a clarividência não é sinal de elevada espiritualidade, superior inteligência ou pureza de caráter. Você pode esclarecer essa aparente contraposição? o que eu estou explicando, a raça Atlante e principalmente a lemuriana era clarividente, fizeram mau uso e o continente afundou. Tá? A raça ariana, ela teve uma restrição, porque para desenvolver mais a mente, ela sacrificou os sentidos. Então, hoje o pessoal, agora na internet e no celular, está todo mundo míope. Eu peguei outro dia a minha filha usando o celular no escuro, porque aí abre a íris, aí pode dar até afetar a mácula. Enfim, o pessoal não escuta a gente, dorme com o celular na mão, é uma coisa. E o número de míopes lá no Japão é assustador. Enfim, parece que a quinta raça regrediu em sensibilidade em relação às anteriores. Nós estamos vivendo uma vida muito artificial. A sexta raça, que deve surgir no século 27, a partir da evolução da sexta sub-raça, que deve estar acontecendo agora na Califórnia, na Austrália, em alguns lugares, na Nova Zelândia, como um núcleo de caldeamento. Não quer dizer que não possa haver pessoas da sexta sub-raça aqui no Brasil, mas aí é uma gota aqui, uma gota lá. Ali eles estão concentrados por algum motivo kármico do momento. O fato é que, se nós conseguirmos ter um nível ético-moral superior, enquanto houver essa pequena comunidade, isso pode dar uma nota-chave de espiritualizar o planeta. Do jeito que está, não está dando mais para administrar o planeta sem essa espiritualidade. Então, é por isso que também na Bhagavad Gita diz que quando vem o Adharma, o mestre tem que se encarnar. E nós estamos nesse processo. Nós estamos no pleno caos. Por favor, Vanessa, não sei se fica claro assim, uma introdução à resposta. Ricardo, quando você mostrou o esquema planetário anterior a esse, havia três. Desculpe, eu vou até tirar isso daqui que está incomodando você. Então, o esquema anterior que você mostrou, havia três que eram inanimados. A minha dúvida é a seguinte: vai até Netuno. Uhum. Um deles poderia ser Plutão ou não? Porque eu não me Plutão lembro faz qual. parte, segundo tudo parece indicar, Plutão faz parte do esquema de Netuno. Porque um esquema, quando está na quarta cadeia, pode ter até 3 planetas físicos, como o nosso teria Marte, Terra e Mercúrio. Tá? Entendi. Então, por isso que é um assunto. Vocês viram que nos esquemas mais sutis, quero dizer, a primeira cadeia, a segunda, de um grande esquema de 7, nem tem planeta físico, nem a primeira, nem a segunda, nem a sexta, nem a sétima. Por isso que tem 3 que não tem, nem não tem nome, porque não aparecem no plano físico, eles ainda não chegaram na terceira. É porque eles. Entendi. Tá? Entendi. Porque primeiro desce e depois sobe. Então, nesse mergulho, alguns ainda não estão suficientemente densos.
Tudo isso é um processo de milhões de anos. Entendi. Obrigada. De nada. Ricardo, a senhora Blavatsky, ela foi preparada de alguma forma para escrever a doutrina secreta. Se a gente estuda a doutrina e busca compreender o mapa da mina, que é a doutrina, e praticar os ensinamentos que os Mahatmas nos deixaram, a gente está inexoravelmente dando um passo a favor da nossa nova raça raiz, talvez daqui a alguns anos, e não tanto se fosse na perspectiva de bilhões de anos. É isso que eu estava dizendo. Por isso, parece-me que a Sociedade Teosófica foi fundada e a doutrina secreta escrita, ela vai facilitar, ela vai nos dar esse passaporte, né? Quem tiver olhos para ver, que veja, e ouvidos para ouvir, que ouça. Assim eu entendo o papel da sociedade civil. Profecias para avisar o que está acontecendo não faltam. Eu citei aqui pelo menos 4. Agora, se alguma profecia eventualmente falha, como a de Nostradamus, alguns acusam, a gente tem que dar graças a Deus, porque ele estava prevendo o que aconteceria se não houvesse uma espiritualização. Já teria terminado tudo em julho de 99, porque bastaria o Conselho de Guerra do Paquistão reunido sob o foco do eclipse. Vocês verifiquem a data que aconteceu. Eu tenho artigos sobre isso publicado na revista Sofia. Claro que está lá as traças, mas, de qualquer forma, está escrito. Eu pego o mapa daquele dia e mostro o que estava acontecendo. Naquela época, também teve um monte de avalanches, ocorreu um terremoto na Turquia, por onde o eclipse projetado passou, e foi um arraso. Vocês estudem o terremoto da Turquia de agosto de 1999. Vocês podem verificar, porque essas coisas já aconteceram. Não é uma coisa que vai acontecer. Mas alguns acham, então Nostradamus errou. A gente dá graças a Deus, porque ele teve a visão do que iria acontecer se nada fosse feito em contrário. Os mestres estão trabalhando para amenizar o karma, não para fazer ele acontecer. Ricardo. Eles E tentam diminuir a nossa dor. Por favor. em proporções menores, nós temos que considerar as profecias de Fátima também. Claro Também, que, sim, ela não chegou tão longe, mas também fez profecias catastróficas para esse final de século. claro. Muito bem, Selmo, por favor. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Uma pergunta inicial seria: Bórea e Hiperbórea é uma única raça-mãe? Uma outra pergunta que eu gostaria Qual de delas? fazer Não ouvi bem. é... Não, não, não. A Bórea e Hiperbórea A hiperbórea é uma raça-mãe, é uma raça raiz. é uma única raça? São nomes que se referem a uma única raça? Sim, Sim. era a raça que ocupava E a Bórea... Antártida, no tempo que a Antártida. Ah, Aliás, é o Ártico, não é o Antártico. Na época que aquilo era equatorial. Isso faz muito tempo, entende? E era uma raça entendi. etérea que desenvolveu o tato. Ela, ela ainda não era sólida. Então, não vai se conseguir uma ossada dessa raça. As Ah, primeiras ok. duas E agora, né? raças, as primeiras duas raças eram paradisíacas, elas não tinham corpo físico. Então, aquela alegoria do Gênesis, que no início todos estavam no paraíso, e aí veio a serpente, papapá, e os sexos se dividiram e deu no que deu, comeram a maçã, toda aquela história. Isso é para representar que as primeiras duas raças não eram físicas, que de repente elas tomam vestes de carne. Então, vocês leiam o Gênesis com atenção, que aparecem as vestes de carne. O homem é criado de barro porque ele se solidificou, e é aí que aparece o osso.
E aí se separam os sexos. As primeiras duas raças eram andrógenas, as últimas duas talvez também serão. Então, nós estamos também numa área delicada com a questão da sexualidade, porque aqui é dito que começam a fazer experiências com Kriya Shakti para criar corpos sem o sexo. Isso é recém o início da sexta raça raiz. Provavelmente só no fim é que isso vai atingir o ponto, mas nós já estamos vendo que o assunto está em polvorosa antes de começar. Interessante, interessante demais. Quer dizer, os sexos vão se fundir novamente quando a gente sair Vão desses. ficar hermafroditas. E vai ser desnecessário, porque o poder da mente vai criar os corpos. Por enquanto, nós estamos com a inteligência artificial. Agora tem que compreender que isso são muitos milhares de anos. Eles não vão dizer aqui que o Ricardo disse que no fim de semana que vem está todo mundo fazendo o corpo com Kriya Shakti, pelo amor de Deus. Porque o pessoal é acelerado e já acha que é amanhã. Entendi, é ansiedade, né? O continente novo vai durar, vai ser prontificado em 200 mil anos, né? Segundo as 200 suas. mil anos, ele vai subindo aos Então, poucos. E se acontecesse de uma então, hora para outra, não sobrava ninguém para contar a história. Basta ver o tsunami de 2004 que aconteceu, dá uma mexidinha lá no meio do oceano e já desaparece a vida em não sei quantos lugares. e a gente ganhou o mental foi na Lemúria, né? Na quinta raça, E na terceira, sub-raça, isso, a quinta quinta subraça. sub-raça. Porque os emissários E, de e Vênus hoje, vieram. E aí tem outro assunto, a chegada dos senhores da chama, esse é um dos pontos desse livro, difíceis de desenvolver, porque a evolução mental estava todo mundo num estado paradisíaco, meio chapadão lá nas beatitudes, mas ninguém tinha chegado ao plano físico de verdade e muito menos despertado a mente, era tudo meio sonhador. Mas o problema é que, ao despertar a mente, surge a diferença entre o bem e o mal. Essa é a árvore do bem e do mal. Antes, tudo era muito instintivo e tudo ia para o perfeito. bem. Mas quando surge a mente, aí o ser humano encontra a si mesmo como seu pior inimigo. Aí Caim luta contra Abel, aí começa toda aquela história. Isso é simbólico. O Aí pessoal que quer começou os karmas, né? interpretar isso historicamente está no ônibus errado. Sim. Hoje, na atual raça ariana, a gente está desenvolvendo qual sentido? Seria o olfato? É o olfato que está diretamente ligado na transição para o Ajna Chakra. Então, por isso, o incenso e outras coisas são importantes. O Jalanet, que eu sei que a, a Laura é grande estimuladora desses naules, dessas purificações. O Jalanet é com água, mas tem outras pessoas que usam outras. Jala quer dizer água, né? E net está relacionado. Enfim, são vários exercícios de yoga para as narinas, porque esse centro está relacionado ao outro. Então, a nova raça deve desenvolver, quem sabe, a clarividência para o bem, porque as anteriores fracassaram. Perfeito, perfeito. E aí é o risco de uma queda, né? Porque você até mencionou que o senhor Charles Leadbeater poderia até ter cometido um erro, né? Aí você me fez lembrar das mônadas que estão presas em corpos de orangotangos e macacos, né? Tem essa confusão da doutrina secreta também, né? Os Isso foi um erro, né? antropóides têm mônadas presas, Foi um erro de um Jian Shohan que ocorreu isso? Isso é a interpretação que a doutrina secreta dá ao pecado original. O pessoal cruzou onde não devia. Isso é um problema de raças lemurianas. Aí a gente tem que ler o volume 3
O volume 3 da Doutrina Secreta tem um capítulo, já no início, que deveria fazer as pessoas pensarem a partir do seu nome. Tá? Aí vem o princípio da vida senciente, porque esse aqui é o da antropogênese, certo? E aí tem um título, das primeiras raças semidivinas até as raças humanas, aí tem o avatar do peixe, tem o avatar da tartaruga, tem o avatar do javali. Então, todas essas histórias, até chegar ao leão humano, aí tem o anão, aí vem o Rama, né? Então, depois vem Krishna. Tudo isso são símbolos de um processo evolutivo de grandes proporções, mas eu espero que se compreenda que não é num fim de semana. Tá? E aí vocês vão encontrar capítulos com títulos muito sugestivos em A Doutrina Secreta, e eu queria realçar especificamente é que os capítulos são muito subdivididos e fala da quinta raça e seus instrutores divinos, fala das ruínas ciclópicas e pedras colossais como testemunho de raças gigantes. E, enfim, tem a ideia de que, deixada a si mesma, a natureza comete erro. Eu acho isso também muito interessante. A criação das primeiras raças teve uma série de tentativas, houve falhas em alguns estágios. Compreender que os Jianchuans também estão evoluindo é uma coisa complicada, porque nós temos a ideia de que Deus já é perfeito, e não é isso que a doutrina secreta está nos ensinando, tá certo? No meio dessas imperfeições entra o karma coletivo, e aí a coisa se complica ainda mais. Enfim, nós podemos voltar a esse assunto nas próximas reuniões. Eu queria dar uma chance para a Cláudia também falar. Obrigado, Obrigado. Ricardo. Obrigado, Ricardo. Eu quero primeiro compartilhar com o pessoal esse tema que a gente está vendo agora. Eu tô lendo, pode puxar as orelhas, pela primeira vez as cartas dos Mahatmas, e as cartas 67, 67, 68 é um resumo muito bom disso que a gente está vendo agora. É o mestre Kuthumi explicando para o Simmons e para o Hilme como é que funciona isso, né? As cadeias, a formação dos globos, de uma maneira assim, muito didática. Eu estou impressionada, porque isso foi escrito há quase 200 anos, e eu acho que foi o texto mais didático que eu já vi sobre isso. É bem focado, é bem direto, até porque eles estavam explicando, né, formando doutrinadores, palestrantes, então, e era uma mente ocidental, eles tinham que ser bem é, é, incisivos no que eles estavam explicando. Aí, assim, quem tiver mais dúvida, é interessante ler. Quem tiver os dois livros, lê a carta 67 e a carta 68, que ele está explicando isso bem direitinho. Eu já li umas 3 vezes, porque é como você diz, cada vez que você lê, você lê uma coisa diferente. E o outro é uma pergunta. Recentemente, a NASA descobriu um comportamento errático não, diferente no cinturão Kuiper, acho que é Kuiper, que é alemão, Kuiper Sim. Belt. Seria uma dessas cadeias, porque assim, foi a mesma fórmula de ter usado Urano, encontrado Urano, né? Eles viram as fórmulas matemáticas, disse, bem, tem algum corpo ali, só que a gente não consegue ver porque ele está não sei quantos milhões de quilômetros do Eles Sol. descobriram, para começar, em 2003, mais um planeta que foi a causa de toda a confusão até com Plutão, que é o Hum, planeta Eris. sim, sim. Então, como ele foi classificado como planeta anão,
resolveram dizer que o Plutão era da mesma categoria e criaram um novo. Mas, na verdade, todo aquele cinturão está relacionado a outro esquema evolutivo que não o esquema terrestre, tá certo? Então, Sim, alguém perguntou aqui do Netuno e do Plutão, acho que foi a própria Vanessa, mas o Eris faz parte também desses três. Provavelmente são os três que correspondem ao físico e etérico do esquema de Netuno, que é maior, é claro. E está na quarta cadeia, como eu tentei explicar. E vocês vejam, o Luiz, com toda a razão, vai reclamar, mas quantos livros eu já citei, não é um assunto, né, que a gente resolva num livro só. E agora tu está citando com toda a razão o primeiro deles, que foi a Carta dos Mestres. Até agora eu anotei 43 livros. É, é, Ricardo, sim, na sim. oportunidade da observação da Cláudia, a aquariana TT aqui já está se antecipando no estudo dessas duas cartas que ela diz. Eu estou providenciando alguém que possa substituir o Caibalion, que é o Gabriel Mota, ele não tem condições de ficar conosco até dezembro, para abordar exatamente estas cartas no estudo da tarde. Se alguém tiver interesse, faça contato comigo, porque vai ser especificamente o estudo da carta, parece que 67, 68. Ok, Essas Cláudia? cartas são de extrema não, importância. eu Muito tenho, importante. eu tenho só Então, aí eu já me antecipei e já estou atrás de uma pessoa que possa abordar o tema para poder poupar um pouquinho nosso irmão Ricardo, porque, meu Deus, eu fico até constrangida. Não vou te dar mais essa incumbência. Viu, Cláudia? Parabéns. tá, eu até comentei com o Ricardo no curso de astrologia. Eu li primeiro as cartas do Ginarajadás, que elas são melhores por tema, e eu estava de férias, então em 2 dias eu li o livro, rabisquei, escrevi um monte de coisa. Aí depois eu peguei o livro um e o livro 2. E eu falo com o meu marido que é a caras teosófica, porque você fica vendo o que acontecia naquela época, os embates, as posturas. Gente, as pessoas são pessoas, independente de estar na Índia, de estar 200 anos atrás ou estar agora. Então, assim, a gente tem muito que aprender ainda. Então, eu me sentia assim, eu sou normal. Essas coisas também aconteciam lá na época da fundação da Sociedade Teosófica. E vamos em frente. O importante é mudar de face. Ganhar essa fase agora e subir para a próxima. Bom, gente, é chegada a Eu hora não de sei, nós o Selmo está com partirmos, a mão parece. levantada. Sim, Selmo. Perdão, não abaixei a mão. Já Sinta-te à encerrei minhas perguntas. vontade. Sinta-te à Obrigado, vontade. Ricardo. Bem, meus irmãos, nós já estamos avançando na hora e vamos ter que seguir para a semana no mesmo horário, das 18 às 19h40 no máximo. E eu estou já providenciando alguém que possa assumir o estudo das cartas a partir do Gabriel, especialmente dessas cartas, para fazer uma sinologia com o trabalho que Ricardo tem desenvolvido conosco. Agradecemos a presença de todos vocês, em nome da Estrela d'Alva, e vamos estar fechando. Eu vou solicitar ao Ricardo para fazer esse fechamento junto conosco. Laura, Muito valeu as bem. suas colocações, são sempre bem-vindas. Para a semana você tem um dever de casa, viu, Ricardo? Eu já Responder a vi. Laura. Eu tenho que começar achando os livros, que isso aqui foi um vendaval, um ciclone residencial aqui. E está havendo uma pergunta aqui no meu WhatsApp, explicar cadeias, rondas, raças, raízes para a semana, porque tem gente que está meio que boiando aqui, pedindo para introduzi-lo, Vamos ok? voltar para o tema, então, da próxima semana. Eu estou tentando Ok. passar a xilocaína e entrar devagar, porque esse não é um tema tão simples. As, as, Sim, a,
TT gosta de começar a coisa aquarianamente pelo topo. E muito tem que ser tijolinho por tijolinho para chegar a montar Mas, todo esse Ricardo, quebra-cabeça teosófico. querido, eu conheço o mestre, não é? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Eu sei que você é extremamente didático, conheço os seus links, então vai dar, Tá certo. não é? Muito Já está obrigado. dando. Vamos tentar, então, sentar numa posição confortável, com a coluna ereta, que seja estável também, observando uma respiração suave e profunda e apresentando nossa gratidão à sabedoria ancestral que nos ilumina nesses momentos difíceis da transição da vida planetária. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam de dó, paz a todos os seres. Namastê.